Oi, Oi. Queria que você ponderasse sobre a questão dos tradutores automáticos e o pessoal de aprendizado de máquina e a computação fazendo essa tradução automática. Quer dizer, quando você está falando em estado mundial, está falando aqui do ser humano, até na questão da telepatia, e a máquina fazendo essa função de traduzir a língua automaticamente, a não necessidade futura do aprendizado de tantas línguas, quer dizer, a máquina fazendo esse papel. Quais são as limitações, quais são suas ponderações sobre isso? A questão interessante que você traz, Rodrigo. O que acontece? A tradução automática, ela teve um desenvolvimento fortíssimo durante a Segunda Guerra e logo depois, e quando eles chegaram a algumas conclusões, principalmente ali no bojo da Guerra Fria, tem até várias piadas do inglês sendo traduzido para o russo e vice-versa, que aí vai e volta, volta totalmente diferente, né? Então, por exemplo, tem uma expressão em inglês que é out of sight, out of heart, né? Out of mind, um negócio assim, ou seja, longe dos olhos, longe do coração, né? Aquele negócio que você não vê. Então, aí foi para o russo, quando voltou, esse out of sight, que seria longe da vista, voltou como cego, e out of mind voltou como louco, então voltou como cego louco. Fizeram a retradução. A partir desses fatos, tá, o que eles começaram a ver? A tradução automática, ela em si, não vai resolver o problema. Qual que é hoje, eu trabalho com tradução, minha profissão, né, nós temos uma firma, trabalhamos com isso, qual que é hoje a indústria, como que ela está se encaminhando? Ela trabalha da seguinte maneira, olha, a tradução automática, ela é muito boa para você fazer textos onde você tem uma linguagem controlada, reduzida, onde você tem uma situação de riqueza expressional e vocabular menor. Ali ele até dá conta muitas vezes. Você pode entrar para fazer um ajuste ou outro. Em textos, por exemplo, literários, esquece, ela não funciona, né? Pelo processo metafórico. Exato. Então o que acontece? O que você está vendo hoje, por exemplo, na indústria da tradução? Você está vendo grandes textos que o pessoal passa pelo tradutor automático, pelo Google Translator, e aí depois precisa de um material humano. Para quê? Para a pessoa poder fazer os determinados ajustes. Há também pessoas que estão tentando desenvolver softs para isso, no caso de tradução simultânea, de reuniões. Então o pessoal está falando, ele já traduz e fala, os sintetizadores de som e tal. Não sei se você trabalha com esse processo. Exato. Então o que acontece? Claro que ela vai ajudar num grande volume de textos. Por exemplo, você tem uma reunião, onde você, uma reunião de cúpula, alguma coisa, Cúpula das Américas, agora, aqui há pouco tempo, eu estava num evento desse sentido. Acabava a reunião, eles tinham que traduzir a ata, para já no dia seguinte poder aprovar na primeira hora. Mas o que acontece? E eles recorreram justamente também ao pessoal, aos tradutores, para quê? Para poder fazer todo o processo depois. Então, necessariamente você tem aí um mecanismo automático, que ele tira todo aquele fardo, aquele carregamento de piano que você tem que fazer, ele facilita em muito trabalho. Mas hoje, eu não vejo a indústria mesmo falando, olha, não vamos mais precisar de tradutores humanos no futuro. Não vejo nesse sentido. Professor Otto, qual a sua opinião sobre o idioma Esperanto? Estudei 6 meses essa língua, a Associação Mundial dos Esperantistas, mas parece que a língua não é muito divulgada e ela não vingou ainda. O Esperanto, ele teve uma onda assim no final do século XIX, com a criação do Ludwig, né, Zamenhof. O Esperanto, ele é a mais antiga em atividade dessas línguas artificiais. Por quê? Porque o Zamenhof trabalhou muito na língua. Só que a língua, para ele, o Esperanto, era só um dos mecanismos para se alcançar isso que a gente está falando, de Estado mundial, de paz mundial. No final das contas, ele também propôs um processo de religião universal, um pouco como o Augusto Comte, dentro da religião positivista, e isso separou um pouco os seguidores dele. Ele tinha proposto o omaranismo. Muito bem, então o que ficou do Esperanto? Ficou, às vezes, como uma certa curiosidade, dentro do âmbito do espiritismo é muito valorizado também, tem várias mensagens, livros escritos nesse sentido, mas o Esperanto também não pegou. Por quê? Porque qual que era a ideia? Eles estavam trabalhando com o Esperanto antes das guerras mundiais, que mudaram todo esse panorama de criação de línguas. Então o Esperanto era para servir como uma segunda língua, não era para substituir língua materna de ninguém, e essa segunda língua ia poder ser utilizada como uma comunicação mundial. 2 problemas. Se considera sempre nessas criações de línguas artificiais apenas o Ocidente. O Esperanto foi criticado, apesar de ser considerado como língua fácil, foi criticado também por guardar casos
casos como o do latim, ele guardou um dos casos do latim, sendo que a maioria das línguas, a não ser, por exemplo, o alemão, e ali o húngaro e outras, que guardaram isso daí. Então tem esse problema estrutural. E o outro problema é o problema ideológico, ou seja, as línguas, dentro de um caráter de processo materno, língua materna, elas têm muito mais apelo do que uma língua artificial. Isso fez com que o Esperanto ficasse em segundo plano e não atingisse o propósito esperado. No DAC, página 73, autopesquisologia, última linha, simples teste de autoconsciência ou metodologia. Apresenta certa dificuldade na aplicação do teste devido ao ritmo acelerado da vida diária. De que modo podemos nos lembrar da aplicação do teste sem que o mesmo seja sobrepujado pelas necessidades imediatas de execução de outras atividades? Olha, na minha terra, o problema todo é auto-organização e autodisciplina. Se você souber superar o seu tempo, tudo bem. Se não souber, o tempo engole você. Então, o processo todo nosso é examinar com calma esse processo da organização. Então, importa, como eu digo aqui, ao leitor ou leitor indagar nesse exato momento quanto à qualidade do holopensene que está lendo essa página. Qual a conclusão você chega? Este é um teste singular, mas extremamente realista e explicitativo. Simples teste de autoconscienciometrologia. De modo que o problema, a pessoa tem que ver a vida dela. Você ainda não tem ainda uma organização satisfatória. Existe algum tipo de fenômeno parapsíquico que em alguma situação emergencial a pessoa possa conseguir acesso a um repertório linguístico? Isso aí é a xenoglossia. A xenoglossia é um fato. Isso aí existe. Uma pessoa entra em transe, vem uma outra e começa a falar através da comunicação dela. Isso é a psicofonia xenoglóssica. Essas coisas existem. Entende?